Olá, o que é o divórcio? De acordo com o artigo 1571 do Código Civil Brasileiro, o divórcio é uma das maneiras de dissolver um casamento. O divórcio é um ato até relativamente simples, principalmente para casais que não possuem filhos menores, onde esse ato pode ser realizado inclusive em um cartório simples. Para outros casais, não é algo tão simples assim, pois o divórcio pode envolver uma série de discussões sentimentais e até mesmo de bens pessoais. Neste caso, como não existe um consenso em relação ao divórcio, temos, portanto, um divórcio litigioso. É neste momento que o judiciário precisa ser acionado para que esse conflito seja resolvido. Vamos exemplificar aqui em nosso trabalho um modelo de divórcio litigioso baseado na percepção e na visão de um magistrado. Neste divórcio, iremos identificar e simular uma seguinte situação. Um casal quer se divorciar, mas existem alguns impedimentos, como, por exemplo, a mulher, que deseja pedir para si uma pensão vitalícia e essa mulher ainda possui um filho de um outro relacionamento e deseja também que o marido atual ou ex-marido tenha a obrigação de pagar pensão para esse seu filho enteado. Neste caso, como fica? Vamos ouvir um pouco dessa história baseando-se no depoimento de ambas as partes. Bom, eu não concordo com essa separação porque me pegou de surpresa, foi muito inesperado, a gente sempre viveu muito bem. Ele chegou com essa ideia em casa, eu não estou de acordo, fui pega de surpresa mesmo. A gente sempre viveu muito bem, sabe? A escolha de eu não trabalhar foi nossa, na verdade. Eu sou formada em magistério, a única coisa que eu fiz foi trabalhar em loja de calçado. Foi como se fosse um acordo para eu poder cuidar da casa, das crianças dele, coisa que eu fiz muito bem, ele tinha só elogios, nunca teve reclamação. É complicadíssimo e nossos filhos, né, têm 5 e 13 anos, na verdade o meu filho de 13 anos, ele é do meu primeiro casamento, né, o fruto de uma separação que não deu muito certo. Só que como ele era muito novinho, ele teve muito apego pelo Eduardo e eles se gostam muito, o Eduardo tem um grande carinho por ele chama de pai, eu mesmo vivo falando com meu filho que pai realmente é o que cria, enfim, eles se dão muito bem, sabe? A gente tenta fazer tudo dentro do possível para a escola, para as crianças, o lazer, o máximo que a gente pode, a gente consegue apertar e fazer, e eu sempre ali, cuidando deles, fazendo o orçamento direitinho dentro do que a gente pode. Enfim, eu tenho 45 anos, não vai ser fácil eu arrumar algum outro emprego e meus filhos ainda dependem de mim. Eles foram acostumados dessa maneira, poder cuidar deles em casa, e então tá muito complicado. Essa dificuldade eu acho que eu vou encontrar, ainda mais por ter 2 filhos e ainda falar que é separado, ou seja, não ter algum suporte ali, qualquer empresa que for me contratar não vai ver uma característica boa em mim. Eu não estou querendo essa separação, mas eu acho justo que a gente possa chegar num acordo de uma pensão. Eu acho que seria válido essa pensão de R$5.000, porque, como eu falei, a gente tinha umas programações bem interessantes, assim, que cabia no nosso bolso. Como é que eu vou falar com meu filho que ele vai ter que sair da escola particular? Como que eu vou falar com ele que ele não vai poder fazer mais uma natação, porque o pai não vai poder buscar? E eu acho que é o mínimo que ele pode fazer. A pensão que meu ex-marido dá pro meu filhote é de apenas R$400. Mal paga a van. Então Bom, eu estou muito triste mesmo e eu espero mesmo chegar a um acordo. Eu acho que pela pessoa que ele eu acredito que possa dar sim, embora ele assustou bastante. Assim como eu também assustei quando ele veio me pedir a separação, de repente. Eu decidi tomar a iniciativa de terminar esse relacionamento por vários motivos. Não só um ou dois motivos, mas vários motivos que me levou a tomar essas decisões, né? Quais os que eu não acho interessante
colocar, especificar cada um, mas motivos relevantes para terminar o relacionamento. O meu dever com Helena é obrigatório. Eu tenho a obrigação de estar pagando, entendeu? De estar escolas, alimentos, alimentação e pensão para ela, né? Quando a gente estava junto, eu quando saía para shoppings, para viagens, inclusive escola, eu pagava para o Patrick, porque a gente morava junto. Eu achava uma covardia não pagar, né? O que a minha filha está comendo, o que ela está usufruindo, ele não usufruir, né? Mas agora que terminou o relacionamento, eu não acho que eu tenho essa obrigação, entendeu? Eu acho que essa obrigação é do pai dele, né? Mas com ela tudo, né? A escola, a alimentação, as viagens que ela fazia, o consumo dela e a pensão. Além disso, a pensão, né? Eu me proponho a pagar, né? A respeito a Helena, a Helena, ela tem obrigação, a obrigação é dela, né? E do pai, do Patrick, né? Arcar com as despesas deles e manter, né? E manter ele, né? Enquanto ela, a respeito dela, eu não tenho obrigação nenhuma de pagar uma pensão para ela. É um absurdo, porque quando eu estive com ela, quando a gente esteve junto, nos momentos, no tempo que a gente esteve junto, eu não obriguei ela em nenhum momento eu obriguei ela a parar de trabalhar, entendeu? Pelo contrário, eu incentivei ela a fazer alguns cursos, me propus a pagar esses cursos para ela se especializar, entendeu? Mas no caso ela não quis, entendeu? Então eu não posso arcar com as despesas dela, eu acho um absurdo, entendeu? Mas com a da Helena, sim, e do Patrick, o filho dela, infelizmente vai ter que ser ela, o pai dela, ela tem que se virar, ela tem que trabalhar, não tem jeito, né? Deveres, eu acho que ela tem vários deveres, né? Ela tem o dever, né, de estar aí, né, de cuidando do menino, né? Ela tem que trabalhar para cuidar do menino. Ela já teve várias oportunidades, né, quando estava comigo, né? Mas agora, infelizmente, ela vai ter que trabalhar. Eu não aceito pagar pensão para ela e nem pensão para o Patrick. Eu acho que isso aí é ter má fé, entendeu? Da parte dela, né, a meu respeito. Olha, o Eduardo sempre foi uma pessoa muito complicada. Eu nunca tive um relacionamento muito bom com ele. Tudo bem, ele cuidou da minha filha, dos meus netos, mas sempre foi muito pão duro com dinheiro, sabe? Eu sempre percebi assim que ele, apesar dele cuidar do Patrick, ele sempre dava uma atenção maior para Helena. Fora que minha filha sempre foi tratada como uma empregada naquela casa. Alguém tinha, né, que cuidar da casa, dos filhos dele. E ela não fazia isso só para ela, para ele, para toda a família. Não seria justo agora ela receber por isso? Tudo bem que ela fez por ela, mas fez por todos. Ela tinha que receber alguma coisa por isso. E não é justo, já que o Patrick reconhece ele como pai, que ele também tem esse reconhecimento? Minha irmã tem esse direito. Ela não pode, porque ele quis sair de casa, sofrer com isso. Ela tem 2 crianças para cuidar, ela já está numa idade mais avançada e seria muito justo da parte dele dar essa quantia para ela. E ainda mais, minha irmã, eu acho que a justiça vai ser feita e que ela vai conseguir a parte que seria dela por direito. Eu acho que a Helena está certa, sim, de entrar na justiça, exigir todos os direitos dela, porque ela deixou de trabalhar para ficar em casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. E ela merece sim um reconhecimento por isso. É o meu caso, eu não trabalho, eu fico em casa cuidando dos meus filhos, de comum acordo com meu marido. E aí, do nada, se meu marido resolver que ele quer se separar de mim, eu fico como? Com 2 filhos e sem nada? Ela está super certa, ela tem direito e ela merece. O Eduardo sempre foi um bom menino. Desde pequeno, muito responsável. O tempo todo do casamento responsável, preocupado com os filhos. E eu não vejo agora que, a partir deste momento da separação, ele vai deixar de ser uma pessoa responsável. Eu sempre tive Elana como filha, nós convivíamos muito bem. E o que eu não estou achando justo são as coisas que ela está pedindo. Então, nesse relacionado a isso aí,
eu acho que ela está sendo injusta com meu filho. Meu irmão sempre foi uma pessoa muito correta. Não sei o porquê da Helena estar agindo desta forma. Para mim, é apenas uma questão de dinheiro, já que ela não se importa com as crianças, e sim em manter o seu padrão de vida. Eu sempre vi os dois bem, nunca vi nenhuma briga entre os dois, parecia uma boa família. Eles tinham uma boa casa, não eram ricos, mas tinham uma boa casa. Os filhos sempre estudaram em escolas particulares, então é uma pena que os dois não estão mais juntos. É um absurdo o pai do Patrick pagar R$400 por mês de pensão, né? O cara, ele não é um grande empresário, mas ele é um empresário, ele tem uma loja, ele tem a condição, né, de pagar uma escola particular para o menino dele, né, de dar uma vida melhor para o filho dele, né? E a mãe dele também, né? A mãe dele também tem o dever e a obrigação de estar aí reivindicando o valor mais elevado aí, entendeu? Que não é um valor coerente, né? Não está certo isso aí, entendeu? Eu não tenho o dever de pagar, eu não vou pagar, entendeu? Eu acho um absurdo, não concordo com isso, né? A minha ex-esposa, ela também tem a obrigação, né, de estar suprindo essa necessidade, entendeu? A partir do momento que eu me retirei, ela tem que suprir essa necessidade. Ela e o pai do Patrick, não eu, né? Não concordo com isso de jeito nenhum, entendeu? Eu tenho o Eduardo como um pai para mim. Para mim ele sempre foi. Meu pai é verdadeiro, ele nunca ligou para mim. O Eduardo, sim, ele sempre se importou comigo. Minha mãe disse que ele é o meu verdadeiro pai. Eu não quero prejudicar o Eduardo. Eu quero que ele continue me considerando como filho. Eu quero viver as mesmas coisas que minha irmã Helena. Eu queria que ele morasse com a gente ainda. Só que a mamãe disse que ele não quer. Existem julgados que confirmam a vontade dela. E vem sendo cada vez mais comum que pedidos como esse sejam defendidos e acolhidos pelo judiciário brasileiro. Em 2012, a juíza Adriana Bertontini, ela decretou o pagamento de pensão alimentícia para a ex-enteada de um engenheiro, alegando que este mantinha laços afetivos com ela. Vem sendo cada vez mais comum que seja defendido o princípio da dignidade humana e da afetividade em casos como este, pois o padrasto ele deve manter aquele padrão de vida que ele mantinha a criança quando ele estava naquela união. E nada mais do que justo, já que ele assumiu o papel como pai e se tornou responsável ao longo dos anos, mesmo que posteriormente a relação venha a acabar, ele assumiu essa relação desde o momento em que ele estava com a ex-esposa. É também bastante comum que seja defendido que a ex-esposa ela receba o pagamento de uma pensão alimentícia até que ela possa se restabelecer no mercado de trabalho, já que ao longo desses anos ela era bancada pelo ex-marido. Apesar do posicionamento do meu colega advogado e da excelentíssima juíza Adriana Mendes, meu cliente não pode ser imputado essa responsabilidade da pensão, né, sobre o seu enteado. Apesar de ter muito afeto, ter criado o menino praticamente, ele não é pai, ele não tem essa responsabilidade e muito menos o dever de prestar esse auxílio a essa criança, pois ele não estava presente no momento de seu nascimento e tudo. Outro fato a se pensar é em relação à pensão para a esposa, que a outra parte alega que não trabalhou, pois não foi necessária, não precisou e tudo. Mas o caso é que nosso cliente me disse sempre que instruiu ela a estudar, que instruiu ela a procurar um emprego, a fazer alguma coisa, não ficar em casa, não ser tão fadigada. E o fato foi que ela mesma, por vontade própria, não procurou isso. Complicado, não é mesmo? Bom, após ouvidas as partes e ouvido o depoimento e entendido um pouco do conflito que era esse divórcio litigioso, é importante também entender um pouco melhor sobre a visão do magistrado. Vamos ouvir então o Dr. Mantovani Colares Cavalcante e entender um pouco melhor de como o judiciário brasileiro vem tratando essas situações de divórcio litigioso. Meu nome é Mantovani Colares Cavalcante, eu sou juiz de direito em Fortaleza, no Ceará, titular da 4ª Vara da Fazenda Pública.
sou também professor de Direito Processual da Universidade Federal do Ceará e estou aqui para falar um pouco com os alunos do curso de Direito da UNA de Belo Horizonte a respeito das atribuições e eu diria também das angústias de um juiz que atua na área de família. Embora atualmente eu esteja numa vara da Fazenda Pública, que é responsável pelo julgamento de ações de natureza tributária, constitucional e administrativa envolvendo o poder público, já atuei durante algum tempo nas comarcas do interior do estado em litígios envolvendo separações judiciais, divórcios, alimentos. E pude perceber durante a minha atividade nessas várias cidades do interior que o drama envolvendo as questões familiares é um dos mais delicados, se não o mais delicado. Porque o juiz ele tem uma formação de resolver os conflitos, de decidir. E a vara de família, os conflitos envolvendo famílias, o divórcio, tudo isso requer uma ponderação, que o juiz ouça bastante o que aqueles que estão envolvidos no conflito têm a falar. De modo que me parece, com essa minha experiência ao longo desse tempo, que cada vez mais é necessário que se pense numa equipe interdisciplinar, envolvendo não somente o conciliador, o mediador, o Ministério Público, mas também psicólogo. Enfim, pessoas que possam dar um suporte no atendimento aos casais que chegam efetivamente muito fragilizados na presença do juiz. E a presença do juiz constrange, de certo modo, por ele ter essa prática de decidir. Então, além da vocação necessária para atuar nessa área, além de observar toda a legislação, toda a estrutura do processo envolvendo o divórcio, é muito importante que se tenha em mente, e eu procurei fazer isso dentro, obviamente, das limitações estruturais que eu dispunha nas cidades do interior, é preciso estar atento e ouvir ao máximo, tentar conciliar, ponderar, e nesse ponto o Ministério Público assume uma função muito importante. A Defensoria Pública também, já que ela é encarregada de advogar para as pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Mas, acima de tudo, estar consciente de que ali é um drama humano de muita relevância, de muita delicadeza, eu diria. Então, embora não atue mais nessa área, como eu disse, mas conversando com colegas que são juízes da área de família, eles sempre me passam essa ideia de que, diante da delicadeza do conflito, o direito, muitas vezes, por si só, não é suficiente para deixar aquelas pessoas com a sensação de que procuraram a justiça e de que foram atendidas. Portanto, essa área de família, que é uma área extremamente relevante, ela merece toda a atenção e, como eu disse, uma equipe interdisciplinar me parece ser efetivamente uma das soluções mais viáveis para encontrar a questão dos limites. Os limites éticos, os limites daquela convivência do casal que não se podem transformar absolutamente em algo insuportável. O Ministério Público assume um papel muito grande, principalmente quando há menores, porque o Ministério Público tem que zelar pelo bem-estar daqueles que ainda são incapazes de gerir sua vida. A questão dos alimentos, da divisão patrimonial, é tudo muito delicado. Portanto, é uma área de extrema sensibilidade. E este vídeo que eu faço a vocês, alunos e alunas do curso de Direito da UNA, é uma pequena contribuição que pretendo dar a esse trabalho que vocês estão realizando em equipe para chamar a atenção a essa perspectiva.
Eu me despeço de vocês, esperando que tenha tido alguma utilidade o que eu falei, sem querer me alongar demais, lendo um pequeno poema de Carlos Drummond de Andrade, porque afinal de contas estamos falando em Minas Gerais e é o grande poeta brasileiro, sem dúvida, e a advertência dele vale exatamente para a sensibilidade de todos esses conflitos. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Muito obrigado pela atenção e vamos de mãos dadas também nesse intuito de estudar as peculiaridades do direito de família. Pois bem, sabemos que não é fácil. Sabemos que é importante que o judiciário brasileiro consiga resolver esses conflitos de forma mais pacífica e mais justa possível. Entendemos que, diante de todas as situações adversas, é importante que o judiciário tenha sim, principalmente voltado aí ao magistrado, medidas de minimizar esses conflitos e conseguir chegar ao final dessa lide de forma mais justa, principalmente no caso de menores. A partir do momento que temos o envolvimento de menores nessas discussões judiciais, é importante que o bem-estar do menor seja prevalecido em relação a qualquer outra adversidade. Bom, ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!